Olá, você está no módulo 3, na aula 5. Vamos tratar agora do desenvolvimento e da conclusão. Acompanhe, por favor. Agora vamos abordar primeiro o desenvolvimento, depois falaremos da conclusão. Muita gente confunde essas três partes estruturantes do texto dissertativo com a ideia de que o texto dissertativo tem que ter 3 parágrafos. Isso é um equívoco. Na verdade, um bom texto dissertativo deve ter pelo menos 4 parágrafos. Um para introdução, um para desenvolvimento. E um para introdução, um para conclusão e 2 para o desenvolvimento. Por que 2 para o desenvolvimento? Porque, sendo um texto dissertativo expositivo, você precisa apresentar pelo menos 2 aspectos do tema que está sendo explanado. E sendo um texto dissertativo argumentativo, você tem que apresentar pelo menos 2 argumentos para sustentar seu posicionamento. Por isso, não se deve confundir as 3 partes com 3 parágrafos. Introdução, 1 parágrafo. Conclusão, mais 1. Desenvolvimento, pelo menos 2. Beleza? Adeildo, e no máximo? Olha, depende. Se você tem 30 linhas para escrever um texto dissertativo, você tem uma letra pequena, porém legível, e você tem bastante informação e sabe usar essa informação, escreva no máximo 6 parágrafos. E eu digo isso por causa própria, conhecimento de causa. Veja, muita gente pensa, Dedo, você escreve bem uma redação porque você é professor de português. Mito. Isso é mito. Nem todo professor de português sabe escrever bem. Nem todo professor de português, de gramática, sabe produzir um bom texto. Nem todo professor de literatura é um poeta, é um literato. Então é mito. Essa história é mito. Para escrever bem, você tem que treinar. Tem gente que parece que nasce com o dom de escrever. É incrível. Desde cedo manifesta uma capacidade de produção fantástica. Eu não nasci com esse dom, mas eu aprendi técnicas de escrever. Algumas delas eu estou aqui passando para vocês. As técnicas associadas a uma boa leitura e a uma prática permanente da produção de textos levam você a desenvolver habilidades incríveis em termos de produção textual. Então, não adianta pensar, é professor de português, escreve bem. Negativo, isso é fato não, isso é mito, tá bom? Vamos seguir adiante. Veja só, próximo ponto, tratando agora especificamente do desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte do texto, acompanhe aí a leitura por favor, é a parte do texto em que são apresentados os detalhes da abordagem do tema, tanto na dissertação expositiva quanto na dissertação argumentativa. No caso da dissertação expositiva, são apresentados os dados e fatos que ajudam a compor o plano informativo geral da explanação do tema, como eu havia dito. Você vai falar, por exemplo, sobre a educação à distância, a EAD. Então, no desenvolvimento, você vai apresentar, por exemplo, o histórico da EAD, como é que começou, como ela se desenvolveu, como está hoje. Você vai mostrar quais são os recursos tecnológicos de que se dispõe hoje para a utilização dessa modalidade de educação à distância, quais são as políticas públicas que existem para o desenvolvimento da educação à distância. Então, isso são dados, isso são elementos informativos que vão ampliar, que vão ajudar o leitor a reconhecer o material informativo sobre o tema. Agora, e se fosse um texto dissertativo argumentativo? Bem, no caso de um texto dissertativo argumentativo sobre o mesmo tema, alguém deveria assumir um posicionamento, por exemplo, sobre o fato de a EAD ser mais ou menos importante que a educação presencial, que a EAD deveria ser mais ou menos alvo de investimento do poder público, que a EAD
ela traz mais benefícios do que malefícios, ou traz mais malefícios do que benefícios, e no decorrer do desenvolvimento apresentar elementos informativos com argumentos para sustentar o ponto de vista, ok? E aí, nesse sentido, no argumentativo, no texto dissertativo argumentativo, o que acontece? São apresentados os argumentos baseados em provas concretas, baseados na autoridade de alguém em um determinado assunto, baseados no raciocínio lógico ou ainda baseados no consenso. Existe um tipo de argumento chamado argumento baseado no consenso, em que você se apoia num tipo de informação que é aceita pela grande maioria das pessoas como uma verdade, né? Então, esses são tipos de argumentos. Inclusive, no final dessa aula, eu vou colocar aqui um card para você acessar a minha aula lá no YouTube sobre argumentação e tipos de argumentos. Tem uma apostilazinha lá também, você vai fazer o download, ok? E você vai se aprofundar nesse aspecto da tipologia argumentativa, dos tipos de argumentos, beleza? Seguindo aqui a sequência, o que vai definir o número de parágrafos do desenvolvimento, no entanto, é o número de informações gerais ou o número de argumentos que se quer demonstrar. Então, quando eu falo ou, é porque eu tenho dois caminhos, lembra? No caso da dissertação expositiva, você vai apresentar informações gerais, detalhá-las, apresentar pormenores. No caso da dissertação argumentativa, você vai apresentar os argumentos propriamente ditos, certo? As estruturas argumentativas. Agora, o próximo ponto, a conclusão. A conclusão do texto é um ponto muito importante. A primeira coisa que se deve observar é a sua relação com o projeto de texto. Como assim, Adeildo? Você deve observar se essa conclusão está relacionada com tudo o que você havia dito antes, desde a introdução. Por exemplo, se você está informando, vem uma sequência informativa dentro do texto. A conclusão que vai fazer? Vai apresentar a sua observação final sobre esses dados aí apresentados, sobre esses dados ilustrados dentro do texto que você produziu, ok? Agora, se você está, por exemplo, tratando de um tema, esse tema é um problema, e você se posicionou em relação a esse problema, agora na conclusão você pode, por exemplo, apresentar uma proposta de solução, na sua visão, adequada para resolver o problema. Então, a maneira de concluir tem tudo a ver com a modalidade dissertativa que você está produzindo. De modo geral, há uma estrutura básica para a conclusão. Veja, outro ponto importante, ela deve ser iniciada por uma marca de conclusão, definida por um operador argumentativo. Isso é fundamental. Eu vou escrever o texto, quando eu chego na conclusão, primeira informação da conclusão tem que ser um marcador de conclusão. E esse marcador de conclusão, o que é? Olha aqui, o que é? Operadores argumentativos de conclusão. Você vai usar, portanto, vírgula. Todos eles são seguidos de vírgula. Por isso, por tudo isso, se você escreveu muito, com isso, ou com tudo isso, se você escreveu muito. Então, sendo assim, assim sendo, por conseguinte, desse modo, dessa forma, dessa maneira, existem vários. Aqui são alguns deles. Eu coloquei o primeiro logo, portanto, porque ele é o mais utilizado. Adeildo, é clichê começar a conclusão usando portanto? Só um instantinho, pessoal. Não é nada de clichê. Primeiro, o que é clichê? Clichê é um desgaste. É você usar um tipo de informação que já de tanto ser utilizado se tornou desgastado. A expressão, portanto, é uma conjunção conclusiva. Ela serve para isso, para iniciar conclusões.
Então não tem nada de desgaste em começar o texto conclusivo dizendo, portanto. Agora, uma coisa que eu sugiro é evite expressões longas. Por exemplo, de acordo com os argumentos supracitados, com base nos fatos apresentados, esse também é perigoso, hein? Com base nos fatos apresentados. Por que é perigoso? Você diz com base nos fatos apresentados, aí a gente olha para cima do seu texto, lá a parte do desenvolvimento, e você não apresentou nenhum fato, você está se baseando em que fatos? Tá vendo? Tem que ter cuidado com as expressões que você usa. Por isso, para evitar problemas, use essas daqui, tá bom? Pegue essas daqui do lado e use qualquer uma delas. Fechou? Tá tranquilo? Agora vamos verificar a questão da estrutura da conclusão. Lembra que eu falei de parágrafo padrão que pode ser utilizado na conclusão? Eu vou usar exatamente a mesma estrutura. Veja só. Frase inicial, mais frase ou frases de desenvolvimento, mais frase de conclusão. Porém, há uma maneira de organizar essas frases. Acompanhe aqui. Ó. Primeiro ponto, operador argumentativo, mais retomada do tema. Se fosse um texto dissertativo argumentativo, é retomada da tese. Beleza? Ponto. Fez essa retomada, ponto. Agora você vai fazer as suas considerações, você vai apresentar as suas inferências. Né? Com base nisso tudo que foi dito, a gente chega a determinadas conclusões. Não diga conclui-se que, não. Você até pode pensar, conclui-se que, mas na hora de escrever é como se fosse conclui-se que mentalmente e o que você colocaria desse que em diante no texto. Tá bom? Questão de estratégia. Não se usa conclui-se que em redação. Isso é um pleonasmo. Então, feitas as inferências, ponto, agora a frase de conclusão. Aquela frase em que você arremata o parágrafo e ao mesmo tempo o texto, com a sua observação final. Eu vou exemplificar isso daí, não agora, eu vou exemplificar mais adiante, quando a gente for trabalhar a redação. Beleza? Então, paramos aí. Vá agora para o material, tem uma pequena atividade para você realizar lá, tá bom? E passe para o próximo módulo somente depois que você realizar essa atividade, tá bom? Aquele abraço e até a próxima.